Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula e mais um encontro do segundo webinar aqui do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, SECONSE, um patrocínio e uma execução do Instituto de Ensino e Pesquisa do SECONSE, São Paulo, e nós ficamos muito gratos hoje em receber um grande nome, como todos, mas um grande nome, um grande cirurgião, que vem formando e hoje está numa plenitude muito boa e que com certeza terá muitas coisas a nos falar, né? É com grande carinho e honra que nós recebemos aqui para falar, né, nesse segundo webinar, hoje, o Dr. Matheus Dib. Dr. Matheus Dib é um cirurgião dentista, colega nosso, e é uma pessoa que vem se destacando e muito na parte de deformidade dentofacial, cirurgia estética de face também, e hoje ele vai poder discutir com a gente vários fatores que, com certeza, trarão para nós pontos muito elucidativos sobre o dia a dia do cirurgião bucomaxilo nessa área. Como de praxe também, né? A nossa equipe ela é baseada em alguns apontamentos, alguns pontos. E esses pontos, eles norteiam as nossas ações aqui e as ações dos residentes e dos profissionais que aqui trabalham em Sorocaba. E eu vou ter o prazer agora, como é uma reunião formal, passar aos nossos residentes para que eles citem esses pontos que são guardados com muito carinho e com muita atenção todos os dias por nós aqui da nossa equipe. Doutora Evelyn. Boa tarde a todos. Tem iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações. Tem em vista o objetivo final. Procure a surpresa de todos os modos. Mantenha seu corpo, equipe e instrumentos em boas condições. Aprenda a suportar o desconforto e as fadigas sem queixar-se, e seja moderado em suas necessidades. Pense e haja sempre como um cirurgião. Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. Esses pontos são os que norteiam a nossa equipe, volto a falar, e que estão todos os dias em nosso pensamento. Nós temos uma atenção básica e primária voltada ao paciente e principalmente às nossas instituições. E hoje, volto a falar, temos o prazer de compartilhar com toda a nossa especialidade uma aula do nosso querido amigo, Dr. Matheus Dib. Dr. Matheus, 1 hora a seu dispor. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de se disponibilizar e tomar seu tempo para dividir seus conhecimentos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. À vontade. Boa noite, pessoal. Eu quero começar agradecendo o convite do Geraldo, do Serviço de Sorocaba. A gente veio combinando a data e fico feliz de estar aqui hoje compartilhar um pouquinho da minha experiência, que eu venho adquirindo, né, como o Geraldo falou. Mas antes eu quero agradecer as palavras do Geraldo, né, que foram palavras sinceras, que eu reconheço aí como essa parte que ele falou da criação, né? A gente falou sobre meu pai lá no Cobrac. Então, acho que são esses princípios aí que eu procurei carregar na minha profissão até hoje, né? E eu tenho colhido bons frutos, né? Tanto com as amizades, com os colegas, né? Com o nosso convívio e também com os nossos pacientes também. Eu vou compartilhar a tela, só a gente fez um teste aqui. Só me confirmem se já foi o slide, já está aparecendo. Perfeito. Então, nós combinamos de falar hoje sobre as próteses de ATM, mas associadas às doenças degenerativas. E eu escolhi esse tema porque é um tema que eu me simpatizo muito, desde que me formei. As cirurgias articulares, eu
eu numa primeira oportunidade, já dei uma aula sobre a cirurgia aberta, né, sobre as discopexias, e basicamente, naquela oportunidade, eu discorri sobre algumas patologias. Tem um som aberto. Pronto. Eu discorri sobre algumas patologias que diferem o tratamento, né? Tem patologias que a discopexia, ela pode ser indicada e tem bons resultados, e algumas não. E essas que não têm muito boa resposta da cirurgia de disco, geralmente são patologias que podem ser indicada uma prótese articular. E esses pacientes necessitam uma cirurgia ortognática concomitante. Então, é diferente da indicação de prótese, por exemplo, para um tumor ou para um trauma. Quando a gente tem a cirurgia ortognática indicada, geralmente é por doença degenerativa e o padrão facial desses pacientes são muito semelhantes. Então, o objetivo da minha aula é mostrar a evidência, né, de como se comportam essas doenças e que alterações na face ou no esqueleto facial vão ser geradas. E, a partir daí, a gente escolher o movimento cirúrgico baseado nisso. Isso é uma coisa que ela é padronizada. E já foi descrita muitas vezes, tem uma literatura muito vasta sobre isso. E aí, isso aí que eu queria mostrar hoje. Então, primeiro, né, como planejar esses casos? São casos onde eu tenho uma paciente classe 2 com um retrognatismo, né, uma mandíbula hipoplásica, com estreitamento de vias aéreas, com um plano oclusal elevado, às vezes pode ser pacientes que têm um histórico maior de um tempo de uso de tratamento ortodôntico, um tempo longo dos tratamentos ortodônticos. E, aparentemente, numa panorâmica que a gente foca ali nos dentes, tudo a gente pode... o que me chama a atenção nesse padrão de pacientes são côndilos menores, alterações na base da mandíbula na região antigoníaca. Essa paciente, em particular, tinha um histórico de uso de aparelho ortodôntico por mais de 10 anos. E, nesses casos, o que já me chama a atenção é o que está acontecendo com essas ATMs. O que pode ser esse sinal, né, de um polegar invertido na ATM direita, um ATM, um côndilo diferente do outro, talvez. E a literatura, ela já tá bem elucidada, onde fala que pacientes jovens, né, classe 2, têm um índice de patologias articulares grandes. Então, a gente hoje não questiona mais que o movimento que eu vou fazer na cirurgia ortognática sobrecarrega as ATMs. Na verdade, muitos pacientes classe 2 já têm ATMs degeneradas, isso já na infância e na adolescência. Então, a ATM degenerada é a causa da, da, do retrognatismo, né? Às vezes, a causa... Na verdade, o retrognatismo e a deformidade foi gerada por uma degeneração articular. Então, essa paciente aqui foi operada há 10 anos atrás, foi feito, então, rotação anti-horária de plano oclusal, avanço da mandíbula e mentoplastia, sem nenhuma abordagem na ATM. Então, aqui eu tenho 2 anos depois de pós-operatório, onde ela voltou a ser retrognata. Tá? Ela tem a terceira imagem, está muito compatível com a primeira. Parece que não foi feito nada.
Então, o que aconteceu? Ela teve uma recidiva da maloclusão, né, uma recidiva facial, 2 anos após. E os côndilos foram se tornando cada vez menores, né? Aquela imagem, principalmente ali do côndilo direito, ela vai ficando cada vez mais apagada, né? Então, tá aí o motivo da retrusão mandibular. Nesse caso, após realizar a tomografia, ver ali um aplanamento, uma degeneração por completa, côndilos afilados, e após a recidiva, foi feita a prótese articular para tratar reabilitar novamente a paciente, né? Então, foi feita novamente uma cirurgia bimaxilar com as próteses são da TMJ Concepts. Eu vou falando algumas marcas, mas a título mais de curiosidade, também não tem nenhum conflito de interesse. Essa é a prótese americana. A TMJ Concepts foi comprada, ela é da Califórnia, ela foi comprada pela Stryker o ano passado, e é a prótese mais estudada do mundo. Ela tem trabalhos que mostraram já 25 anos de follow-up em pacientes em uso desse sistema de prótese. E aí aqui, após a prótese, a paciente com um perfil restabelecido. Aí agora sim, né, você vê que na primeira foto, ela tem as cicatrizes, né, das incisões intrabucais. Então, essa classe 2 completa, né, em classe 2 maior do que 7 milímetros, aí, mais de um premolar de diferença, já tinha sido após a primeira cirurgia. E aí, depois das próteses, ela removeu o aparelho, em total aí de 14 anos em tratamento ortodôntico. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: mesmo que não seja cirúrgico, um caso de classe 2, que o paciente esteja em tratamento, né, ortodôntico, e que tenha reabsorção condilar, o tratamento, seja compensatório, né, ele nunca vai terminar. Porque, às vezes, o ortodontista pode estar realizando uma mecânica de distalização dos superiores, uso de elásticos intermaxilares ou de um propulsor mandibular, mas se os côndilos estão doentes, né, com um processo degenerativo em atividade, quando ele tirar aquela mecânica, a oclusão vai para trás, né? A mandíbula vai para trás. Então, eu penso no seguinte: os dados que suportam, né, na verdade, todo esse pensamento, ele vem desses dados que falam que inúmeras das deformidades são geradas por patologias articulares, né, tanto classe 2 quanto classe 3, né? A gente tem hiperplasias unilaterais, que geram assimetrias, tem hiperplasias bilaterais, que, segundo o Dr. Wolford, são as mais comuns, ou seja, a gente tem prognatismos em adolescentes que estão com processos proliferativos dos dois lados. Então, a gente tem também assimetrias, que o paciente tem um padrão mais retruído e uma assimetria. Ele pode estar com um processo degenerativo de um lado só. E ele pode ter dos dois lados uma retrusão mandibular. Então, nesses casos, as patologias articulares, elas são as causas das deformidades. Então, a gente não pode ignorar. Mas, assim, e se o paciente não tem dor, né? Se o paciente ele vai fazer uma cirurgia ortognática, você olha que ele examina, vê que ele tem côndilos menores, tem côndilos afilados, e não tem dor, né? Está indicado fazer uma intervenção cirúrgica nesse paciente. A gente tem dados que de 25% a 30% das reabsorções condilares são assintomáticas. Então, nem sempre
o paciente vai ter dor. A gente pensa que, eu penso a partir do conhecimento, eu penso que eu indico um procedimento, uma intervenção, uma dispopexia, pensando na função e na estabilidade da minha mandíbula no pós-operatório. 30%, a gente tem casos, pesquisas, trabalhos que mostraram que pacientes que têm discos deslocados, classe 2, veja bem, a gente está falando aqui de pacientes com um padrão facial hiperdivergente, que são dólicos faciais, dólicos cefálicos, com retrusão mandibular, e a maioria desses pacientes mulheres, tá? Então, é um padrão específico, não se aplica para todos, mas a gente tem esse dado que em pacientes com deslocamento de discos, que fizeram ortognática, a gente teve uma média de 30% de recidiva. Então, um paciente que fez avanço de mandíbula de 10, teve 3 milímetros ali de recidiva. Isso é suficiente para você deixar o paciente, terminar o paciente em classe 1, e depois da recidiva ele tem meia classe 2. Então, praticamente a cirurgia não teve êxito. 70% dos pacientes que fazem cirurgia ortognática, eles desenvolvem algum tipo de sintoma articular ou pior. E isso, gente, é o dia a dia da clínica. A gente tem vários pacientes que eu nem suspeitei de nada na TM, fez ortognática e nos primeiros meses pós-operatórios, o paciente desenvolve uma dor, ou um ruído, um estalido. Muitas vezes a gente não vai fazer nada. O paciente volta em função e isso melhora. Só que, após a cirurgia ortognática, esses sintomas pioram. As ortognáticas não melhoram os sintomas na articulação. Então, eu me baseei muito nesse trabalho do Wolford, do Dr. Larry Wolford e do João Gonçalves. O João Gonçalves foi meu professor, né? Ele até hoje assim é um dos mentores assim que eu sempre posso contar com ele. E o João é um expoente da filosofia do Dr. Wolford aqui no Brasil. Esse trabalho ele fala o seguinte: como nós tratamos as reabsorções condilares, né? E o que eu gosto de frisar é que as reabsorções a reabsorção condilar não é uma patologia única. Isso pertence a um grupo de patologias e que cada uma vai ter um desfecho e um tratamento diferente. Então, a primeira que eu destaco é a reabsorção condilar interna da adolescente. Geralmente, são pacientes aí por volta dos 11 aos 15 anos de idade, por uma explicação hormonal, elas desenvolvem sintomas dolorosos na TM ou deslocamento de disco, porque essa concentração a ATM tem receptores de estrogênio e causa uma inflamação nos tecidos sinoviais. Essa inflamação vai resultar em degeneração de ligamentos e deslocamento do menisco. Os ligamentos que sustentam o menisco em posição são degenerados e esse menisco desloca. Então, as pacientes têm sintomas de estalidos, dores de cabeça, limitação para abrir a boca, ou um desvio mandibular quando abre a boca. São pacientes que os côndilos já vão ficando menores, então são pacientes retrognáticos, com padrão hiperdivergente ou dólico cefálico. Podem desenvolver um excesso vertical de maxila ou não. E esse padrão vai se repetir em todos os outros pacientes. Na segunda patologia, a gente tem as artrites inflamatórias, artrites reativas, que são artrites geradas por micro-organismos, e são micro-organismos que o paciente vai ter a contaminação ou por contato sexual, pelas vias urinárias, ou infecções alimentares, também infecções respiratórias.
onde esses micro-organismos se instalam no corpo, se instalam nos tecidos articulares. E são tecidos onde a gente tem menos vascularização, anti-inflamatórios, antibióticos têm pouca efetividade, e ela pode se instalar e ficar por vários anos e gerando sintomas recorrentes ao longo da vida. Na artrite reativa, a gente já pode tem que fazer a tentativa às vezes, de reposicionamento de discos com retirada da zona bilaminar, ou em casos onde a gente já não tem tecidos viáveis, discos salváveis, a prótese já pode ser indicada. E a gente também tem um terceiro grupo, que são das doenças do tecido, doenças autoimunes, que afetam os tecidos conjuntivos. Nesse caso aí a gente tem artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, psoriática, espondilite anquilosante. Então, geralmente, tá? São patologias mais agressivas para as articulações, onde o efeito facial e a piora facial vai ser mais evidente. Com o advento aí de medicações, né, de imunobiológicos, hoje esse tipo de doença, quando diagnosticada cedo, né, esses medicamentos eles têm um efeito de proteção articular muito grande, né, porque controla a doença. As doenças elas se comportam de uma forma que ela agride os tecidos sinoviais. Então, na artrite reativa, né, que são as espondiloartropatias, a gente vai ter casos de prótese, ó, você vê nessa primeira corte aqui de ressonância, e que eu tenho um disco ainda salvável, né, um remanescente aqui de disco, um côndilo ainda com um formato mais normal, vamos dizer assim, mais preservado. E num outro corte onde eu tenho uma alteração óssea muito maior, alterações grosseiras no osso cortical. Eu tenho ali uma formação de um tecido reativo na região do disco. Então, cirurgicamente, né, uma cirurgia de disco nessa condição, nessa segunda condição, ela é inviável, né, porque a gente já não tem uma resposta, a gente não tem um tecido muito viável mais. Uma vez que nós temos uma patologia dessas que vai causando a retrusão mandibular, os pacientes vão tendo uma aparência e uma deformidade adquirida muito semelhante. Então, a gente vê que tem problemas de absorções condilares, limitação de movimentos. Pela retrusão mandibular progressiva, eles desenvolvem a apneia obstrutiva do sono. E as maloclusões, onde eu cito aí as deformidades antefaciais, né? Essa tomografia, essa reconstrução é de uma paciente com artrite reumatoide. Os sinais faciais que eu destaco aqui, ele vem, né? Retrusão mandibular, pode ter retrusão da maxila também, plano oclusal alto, então isso é uma coisa que vocês vão ver nos pacientes dólicos-cefálicos, uma constrição do espaço aéreo, naso-bucofaríngeo. Nesse slide dá para ver muito bem que a ATM, né, ela vai saindo da fossa, o côndilo, né, na verdade, ele vai saindo da fossa. Ela vai fazendo uma rotação no sentido horário pela tração do músculo temporal, que vai gerar também uma hipertrofia do coronoide. Então, aqui, ó, tem um côndilo degenerado, fora da fossa, ele vai ficando mais anteriorizado,
O coronoide tem uma tração aqui. A tração do masseter aqui gera um degrau na chanfradura antigonítica. A gente fala que tem a chanfradura antigonítica acentuada. Então, todos esses sinais, eles se repetem nesse grupo de pacientes. Ó, aquela primeira paciente, né? Eu tenho aqui uma constrição das vias aéreas, uma retrusão mandibular, um plano oclusal alto. Acho que tem alguma... Tinha uma coisa escrita aqui, mas não apareceu. E nas linhas em amarelo, eu destaquei essas linhas, porque uma vez que vocês entendem essa proporção, na verdade, isso já tem muitos estudos, de quando foram introduzidas as cefalometrias, as várias centenas de cefalometrias. Para uma face equilibrada, esteticamente, funcionalmente falando, nós temos que ter uma proporção da altura facial anterior e da altura facial posterior. A altura facial anterior é anterior e inferior, tá? Ela vem ali da região espinha nasal até o ponto ME, que é o ponto mais inferior da síntese. E na posterior, a gente tem um ponto articular até o gônio. E essas alturas, elas têm que ser equilibradas. Então, todos os pacientes que têm degeneração articular, eles vão ter a altura facial posterior diminuídas. Então, pensa, eu tenho um grupo de pacientes que as deformidades causadas pela degeneração são semelhantes. Então, o tratamento da reabilitação facial, o movimento cirúrgico que eu tenho que fazer são semelhantes. Pensando nisso, se o plano oclusal é alto, eu tenho que deixar ele mais plano, né? Então, eu vou ter que fazer uma rotação no sentido anti-horário. Eu tenho que descer o segmento posterior. Para quê? Para equilibrar com um terço anterior. Às vezes eu tenho que encurtar um pouquinho fazendo impacções de maxila, mas geralmente o problema é maior na região posterior. Então, eu tenho que descer esse segmento. Esse vídeo, ele mostra o que acontece com a relação entre doença degenerativa dos côndilos e retrognatismo e maloclusão de classe 2. E esse aqui, ele vai mostrar a relação também de doença degenerativa com a classe 2 e com as vias aéreas. Uma vez que essa mandíbula está ficando mais retruída com a degeneração, todos os tecidos de base de língua, tecidos moles do pescoço, eles vão gerar uma pressão positiva nas vias aéreas e vai causar uma obstrução. Bom, sabendo disso aí, o que nós vamos fazer? Esse vídeo, ele vai ilustrar um caso onde tem já uma doença degenerativa, um côndilo normal, um côndilo degenerado ou reabsorvido, mordida aberta anterior, retrusão mandibular. Desse vídeo aí só não copiem a ordem. E eu já vou falar um pouquinho aí da ordem da cirurgia, do passo a passo. E a substituição de uma articulação que já não tem função mais pela articulação protética.
todas as vezes que a gente tiver uma cirurgia ortognática associada à prótese, a mandíbula deve ser operada primeiro. Na verdade, eu acho que é a maioria dos casos, né? Eu acho que não é o tema de hoje. Mas em caso de prótese por doença degenerativa, ela é mandatória. Eu vou explicar um pouquinho por quê. Existe agora, antigamente, eu ainda cheguei a operar alguns casos da forma antiga, onde eu tinha que fazer a cirurgia de modelo, né? Esse artigo do Movahead e do Wolford, ele fala do protocolo, né? De como a gente planeja as cirurgias de prótese ortognática combinadas, né? Como que é planejado, né? Então ele foca aí no tratamento virtual, tá? Mas ele mostra também como que era feito antigamente. Então eu tinha que fazer primeiro, né, análise facial do paciente, um traçado predictivo. No traçado predictivo eu ia medir os movimentos gerados, né, o quanto que avançou, o quanto que eu vou ter de toque da mandíbula operada com a maxila não operada, enfim. Eu tinha que transportar isso não só para a cirurgia de modelo de articulador, mas no caso de prótese eu tinha que fazer a cirurgia no biomodelo. Então, os modelos da TMJ Concepts, eles vinham cortados assim, ó, com esses ângulos retos, para que eu pudesse apoiar ele e fazer o movimento na mandíbula. Então, eu tinha que reproduzir o que eu fiz no predictivo aí nesse biomodelo e prender com cola quente a oclusão que eu queria, e o espaço que ficava aqui era o espaço, eu devolvia isso voltava para os Estados Unidos. E aí o espaço que ficava, eles projetavam a prótese. Eles primeiro faziam ela em cera e depois vinha o metal. O trabalho deles é tão bem feito que em cera já ficava bonito, assim, né? É uma prótese muito interessante. E agora no virtual, facilitou, porque a gente faz a conferência, eles meio que não aceitam a gente fazer o nosso virtual, mas tudo bem, eles montam o crânio composto, entram numa conferência e fazem os movimentos cirúrgicos ortognáticos, no final removem os cônjuges e aí vai ser feita a prótese. A prótese. Continuando aqui, esse trabalho também que tem participação do Daniel Cassano, do João Gonçalves, foi uma coletânea sobre prótese que tem 4 partes, né? São 4 artigos. E esse primeiro, eles avaliaram, né, a rotação anti-horária e o avanço com as próteses. E eles queriam, nesse artigo, eles mensuraram os pontos, né, eles mensuraram a média de pontos demarcados que foram movimentados e depois compararam a estabilidade. Então, a conclusão é que é um tratamento que tem altíssima estabilidade. Os tratamentos, o que foi feito, né, o predictivo, o que foi realizado, o que se manteve no pós-imediato e depois no pós-operatório mais tardio, foram resultados muito estáveis. Mas eu coloquei aqui esse artigo para destacar para vocês que quando a gente começa a olhar aquela tabelinha, que no artigo a gente às vezes pula a tabela e vai direto para a conclusão, na tabela, quando a gente pega a média de avanço, por exemplo, eu vou destacar aqui, por exemplo, ó, no ponto, nas medidas lineares, né? No ponto B, a gente teve uma média aí de avanço de 12 milímetros, tá? E no ponto da espinha nasal, por exemplo, uma média de avanço de 1 milímetro. E eu quero chamar a atenção porque é muito comum hoje, numa retrusão, a gente vê que foi feito um avanço linear. E o problema, e para tratar esses casos,
eu tenho que fazer rotações. Então, olha, uma média de avanço de 1 milímetro na espinha nasal é praticamente irrelevante. Imagina que eu peguei a minha espinha nasal, deixei parada e só fiz essa rotação. Então, o movimento de rotação anti-horária, ele é um movimento que ele vai me trazer maior abertura das vias aéreas e maior projeção do terço inferior, que é onde é mais problemático nesses pacientes. Então, frisem atenção, né? A gente não pode ficar, não pode avançar a maxila como um todo sem necessidade, porque o paciente vai adquirir uma aparência biprotrusa e não vai resolver o problema dele. Esteticamente fica muito ruim. Na parte 3 e 4, né, eu já volto aí nas outras, eles continuaram avaliando o seguinte, a dor e a disfunção, né, e os resultados foram excelentes em relação principalmente, né, a abertura bucal, o que perde mais em lateralidade, tá? Os pacientes de prótese, eles perdem a lateralidade, mas a abertura ela chega a ser maior do que abre numa articulação normal. Em relação à dor, tiveram muito bons resultados, e quando ele comparou aqui na parte 4, né, a resposta dos tecidos moles, também teve uma previsibilidade muito alta, comparado com as cirurgias ortognáticas, foi muito semelhante. A maior diferença foi quando fizeram mentoplastias ósseas ou, às vezes, casos de implantes no mento. Esse caso clínico, a paciente tem uma artrite reumatoide, ela chegava a dormir sentada, né, por uma respiração muito ruim, engasgava com muita facilidade, e já tinham indicado para ela até traqueostomia, o médico da cidade dela, porque ela tinha um risco muito grande de oclusão, né, total aí das vias aéreas. Então, essa paciente, né, ela, se você reparar, ela não tem um problema de retrusão da maxila, né, um ângulo nasolabial bom, o problema dela é inferior. Só que se eu só avançar, e avançar a mandíbula e avançamento, ela vai ficar com perfil melhor, mas ela vai continuar dóleo-cefálico. Ó, uma retrusão de 27 milímetros do pogônio, foi isso que foi avançado. Plano oclusal alto, hipertrofia dos coronoides, pacientes que respiram pela boca desenvolve também hipertrofia dos cornetos. Aqui um traçado predictivo manual. Vocês verem também que eu desenhava aí também, né? Olha, ela saiu de um plano oclusal de 25 graus para 8. Eu queria... se alguém puder me responder, a minha seta aparece quando eu mexo aqui? Vocês conseguem ver minha setinha? Sim, é possível. Obrigado. Então, eu fiz aqui ó, o traçado anatômico, a osteotomia que eu queria fazer, né, removendo o coronoide, o côndilo, osteotomia Leforum, segmentada, mentoplastia, desenho aqui o plano oclusal de 25 graus, via aérea constrita, e aí a gente fez o quê? A rotação anti-horária, ó, o incisivo, ele praticamente ficou na mesma linha, tá? Ó, zerei aqui o ponto A, ó. Bom, com a segmentação, o segmento posterior baixou, ó, um em relação ao outro aqui, como ele foi para trás, ó. E a AFAI, né, a altura facial posterior, né, não é a AFAI. Ela teve aqui, ela rebaixou 22 milímetros, ó.
Essa é uma média do que a gente abaixa em prótese, porque ela precisa caber o componente da fossa e precisa caber o côndilo. Então, eu crio esse espaço. Eu não preciso ficar cortando muito embaixo para caber os componentes. Geralmente é essa média que abaixa nesses pacientes, 20 milímetros. E depois uma mentoplastia com redução de altura e avanço, uma mentoplastia considerável também. E no final aqui, calculei um avanço de 32 milímetros. Então, aqui é o planejamento virtual. Esse foi o que eu fiz, né? Então, eu reproduzi, o segmento azul ia ser removido, aqui abaixou 22 milímetros, segmento maxila segmentada, mentoplastia. E aqui o planejamento da empresa de prótese, né? Eu exportei isso aqui para ela, depois ele fez lá no software dele, a gente só bateu os números. Ele desenhou uma guia de corte, que dependendo do tamanho desse guia de corte, eu não uso, porque os acessos são relativamente pequenos. Na vista frontal, quando a gente faz a rotação anti-horária, a gente tem a percepção visual nos pacientes que fazem rotação anti-horária é que alarga a região do ângulo, tá? E essas coisas que eu estou falando, elas indicam para pacientes normais de cirurgia ortognática. Mas eu estou também agora frisando isso para prótese, por quê? Bom, se eu tenho pacientes que todos são dólipocefálicos, todos eu tenho que aumentar a altura posterior. Então, nesses pacientes, eu tenho que fazer rotação anti-horária, em todos. Quando eu faço a rotação, como a mandíbula é como se fosse um V, eu faço ela e abaixo isso aqui, eu alargo sempre o ângulo, correto? Beleza. Se a prótese vai apoiar no ramo, e esse ramo ele acabou assumindo uma posição mais larga, obrigatoriamente as próteses têm que ser customizadas. Por quê? Senão ela vai sair para lateral, mais lateralmente a fossa. Tá? Essa é a principal justificativa se eu tenho uma prótese de estoque, ela vai sair aqui, ó, reto, ó. Calma aí que ele completou aqui sem eu querer, calma aí. Ó, ela vai sair reta. E a prótese customizada, ela faz a curva. Então, veja, se eu tenho uma prótese saindo reta, como que ela vai funcionar dentro da fossa glenoide? Aí eu tenho que ficar fazendo desgastes, só que são imprevisíveis. Então, assim, a biomecânica dessa prótese funcionando, mastigando, se ela tiver mais lateralizada, ela vai ficar prejudicada. E essas próteses, essas cirurgias, elas não são feitas para ficar repetindo, né? Quem follow-up de 20 anos, essas próteses não precisam trocar. É para ficar. Então, elas têm que ser mecanicamente perfeitas, tá? Então, a justificativa para usar customizada nesses casos toda vez que eu vou mover a minha mandíbula para frente, no sentido anti-horário, eu tenho que ter essa curvatura para dentro, para fazer a fossa articular certinho. Deixa eu ver só onde eu... Pronto, apaguei. Bom, esse é o design na vista lateral. Tá? O planejamento que eu fiz aqui com o planejamento do engenheiro, né, ou do técnico, mostrando o desenho aí da peça. Esse é o pré-operatório. Esse é o pós imediato, tanto é que ela está com a boca um pouco aberta.
A gente já notou aqui um aumento das vias aéreas, ó, de 3 milímetros, 5 aqui para 11, e aqui, ó, de 6,5, 7,6 para 12 e 12,8. Isso ainda paciente internada, no primeiro dia, poucas horas após a cirurgia. Mesmo com as vias aéreas inchadas, a gente já vê um aumento aí de um volume dobrar, né? Esse é o resultado, 4 anos após. Estável, né? Sem nenhum problema, sem nenhum sintoma, respiração plena, né? Uma qualidade de vida restabelecida aí com esse tratamento. Oclusão pré e pós-operatória, depois fez alguns implantes também, estável. Esse outro caso, na vista lateral a gente tem a mesma situação, a mesma. Absorção condilar, retrusão da mandíbula, mordida aberta anterior, plano oclusal alto, altura facial posterior diminuída, vias aéreas completamente atrésicas, né? E esse histórico também, paciente muitos anos com aparelho. Se vocês pensarem, né, que se vocês não vissem a radiografia e vissem essa oclusão, a discrepância dentária não é compatível com a discrepância facial, né? Só que assim, aqui ela já estava pronta para operar. Então, assim, como que eu vou pegar uma mandíbula e avançar para ela ficar com uma aparência aqui boa? Como que eu vou avançar se ela não tem discrepância dentária? Essa é a paciente. Um pouco de sorriso gengival, competência labial, linha queixo-pescoço ali praticamente ausente. Tomografia, tá? As mesmas características, ó, hipertrofia do processo coronoide. E esse aqui foi o planejamento dela. Estão vendo a marca aí? Essa aí foi uma prótese da Engimplan. A primeira que eu mostrei foi uma TMJ, depois eu mostrei um caso da prótese da Artfix nacional. Na Artfix, a nacional, na minha opinião, é a melhor que tem, mas a da Engimplan também está muito boa. Eu não gosto do formato depois eu mostro para vocês, eu não gosto desse formato aqui da cabeça, da cabeça mesmo, né? Não do pescoço condilar, mas da cabeça. Eu acho ela muito grande em relação à fossa, né? Mas funciona muito bem também. Então, é o mesmo tratamento, gente. Ó, a pergunta que eu fiz, se eu tenho uma paciente com uma discrepância dentária praticamente ausente, tá? Se você ver essa boca, ninguém vai falar que é essa paciente, tá? Única coisa que a gente tem que fazer como que trata? Rotação anti-horário e mentoplastia e reconstrução das ATMs, tá? Então, a rotação anti-horária é o que manda nesses casos. Aqui está a paciente 1 ano após a cirurgia, em média 1 ano, tá? Um avanço aí também numa média aí de hipogônio, média aí de uns 30 milímetros, impacção de maxila. Nessa região posterior aqui, ó, eu vou falar depois também, o coronoide que normalmente se remove, não é obrigatório, mas normalmente se remove, o coronoide tem que servir de enxerto para essa região posterior da maxila, porque esse afastamento ali, às vezes entra a gordura da bichá ali dentro, e se não tomar cuidado, essas maxilas não consolidam, tá? Como a gente faz essa rotação sem avançar o incisivo, às vezes essa base aqui vai para trás, e aí a gente pode ficar, às vezes, com a maxila só presa pelas placas. Então, a gente tem que usar enxerto ósseo na maxila
nesses casos, tá? O coronoide é uma área ali que a gente pode usar esses enxertos para maxila, tá? Então, essa foi o resultado dessa paciente, oclusão pré e pós-operatório, e essas são fotos da paciente que eu tenho autorização dela para mostrar. Essa paciente virou essa pessoa aqui, tá? Autoestima, assim, sinceramente, eu nunca imaginei que eu fosse, na minha vida, ter um caso como esse, tá? Então, eu me dediquei muito para atingir esse resultado, não é de primeira, a gente vai tentando, vai buscando aperfeiçoar, são muitos detalhes, tá? E ver isso aí, eu acho que é a maior recompensa. Essa é a tomo dela, pré e pós-operatório. Maxila está consolidada, essa sobreposição, em verde aí o pré, e em pós aí em verde o pré, né, em dourado o pós. Na sequência cirúrgica desses casos, geralmente pacientes precisam ter cuidado com a intubação por fibroscópio, assistida por um fibroscópio, porque essa retrusão mandibular, né, ela por si só já é uma indicação de via aérea difícil. São vias aéreas difíceis, ainda mais nesses pacientes com artrite reumatoide, a coluna cervical não faz hiperextensão, tá? Então, tem que ser já reservado, né? São cirurgias eletivas, tem que já ter reservado um fibroscopista aí para auxiliar na intubação. Os acessos, né? Começa aí pelos acessos endaural e submandibular, faz a condilectomia com uso de guias ou não. A coronoidectomia, ela é feita pelo acesso endaural, tá? Depois a gente tem que fazer a soltura de uma seta epiderigoideu medial do ramo, porque para eu fazer essa descida, eu preciso ter uma mobilização muito boa no sentido posterior. Eu tenho que descer. Tem um instrumental que chama Hargis. A Quinelato tem esse instrumental. É um instrumental que a gente encaixa aqui na incisura, né? E faz uma força para baixo. E essa é uma das partes críticas da cirurgia, porque quando eu mobilizo, a gente tem que pôr uma certa força para fazer essa mobilização da mandíbula, e você sente a musculatura mais interna, assim, ligamentos, tudo estirando. Então, eu acho que nessa fase é crítica, assim, do ponto de vista, assim, do rompimento de um vaso importante. Então, quando a gente faz essa mobilização, às vezes vem com facilidade, mas às vezes já tive um caso que eu tive que fazer uma força muito grande. Então, na hora que eu terminei de fazer, eu parei, fiquei olhando, ver se não ia sair um sangramento ali dos acessos. Então, a parte mais crítica. Depois de mobilizar a mandíbula, viu que ela desceu o segmento posterior, que ela está avançando, né? Isso tem que ser passivo, não pode ser duro. Na hora de pôr o guia tem que estar duro, tem que estar bem passivo. A gente pega e vai para a boca para fazer o bloqueio intermaxilar, colocar o guia e fazer o bloqueio. Esses plásticos aqui, amarelos, esse plástico é o Iobama, mas pode ser um tegaderme. Toda a cirurgia, os acessos da prótese, eles não podem ter ali, a gente deve evitar, tá? Não pode ter contaminação da boca. Então, por isso que a gente veda, coloca esse plástico, tá? Quando vai para a boca, a gente coloca o plástico nos acessos, tira esse, vem para a boca. Não mistura o instrumental,
troca a luva, tá? E quando eu volto para os acessos para ir para esse passo aqui de colocação das próteses, onde já está feito o bloqueio, troca a luva, volta o instrumental da prótese, às vezes eu faço antisepsia na pele de novo, tá? As próteses, elas ficam imersas numa solução com vancomicina, mas recentemente eu tive uma aula com o Dr. Mercury, que é o maior pesquisador de próteses no mundo, né? Não tem de longe, né? Ele é um pesquisador mesmo, mais de 500 artigos publicados aí sobre o tema. Ele recomendou que as próteses fiquem no iodo, mas no antibiótico foi dele que eu ouvi e aí eu passei a colocar elas também. Então, faz a inserção das próteses, coloca a gordura, essa gordura retirada do abdômen, coloca ela na região onde articula as duas peças, né, o componente da fossa, do côndilo. E eu já faço a sutura ou algum auxiliar abre a boca só para vai para a parte da boca só para checar o guia e aí vai para a sutura, tá? Terminou essa parte, já está suturado, aí vem para a boca, faz a parte da maxila, leforum, tubinectomia, septoplastia, fixação da maxila, fixação dos enxertos e depois a mentoplastia. Na prótese, gente, tem um passo crítico. Quando a gente vai para a maxila e vai fazer a down fracture, a prótese, como a gente já não tem mais inserção, ela foi toda mobilizada, a gente não tem nada prendendo a mandíbula na prótese, às vezes a gente pode fazer a down fracture e a mandíbula luxar da fossa, o côndilo protético luxar. Às vezes ele vai para dentro, às vezes ele vem para frente. Então tem que ficar muito atento durante a cirurgia da maxila, de sempre checar se a mandíbula está no lugar, porque às vezes você pode fixar a mandíbula com a prótese luxada. Aí errou tudo. Entendeu? E se terminar a cirurgia desse jeito, errou tudo. Então, tem que estar atento a isso, tem que estar muito atento ao planejamento da maxila para ela não ficar errada, porque se fixar ela errada, não dá, tem que reoperar tudo, tá? Então, assim, é muito fácil no transoperatório eu ficar colocando a mandíbula na fossa de novo, porque ela luxa toda hora. Depois que terminou a cirurgia, que a maxila já tem uma oclusão, não tem esse problema. O paciente vai ficar com elástico, os tecidos vão cicatrizar, a musculatura vai cicatrizar, ela não vai luxar mais. Mas no transoperatório, onde está tudo solto, o paciente com um bloqueio neuromuscular, essa prótese fica luxando. Esse outro caso clínico foi de uma paciente que é indicada de um cirurgião plástico, que procurou ele para fazer alguns procedimentos estéticos e um no corporal e um deles na face era um preenchimento de ácido ou gordura no meio, né? E ele já tinha um pouco mais de conhecimento aí dessa parte mais funcional. Perguntou se ela roncava, perguntou se ela tinha dor na TM. E ela foi categórica: olha, ronco demais, não passo um dia sem remédio, tenho muita dor de cabeça, muito estalo no maxilar. E ele falou: ó, então você precisa ir no bucomaxilo antes, porque não vai adiantar ficar fazendo preenchimento aí. Essa paciente chegou sem aparelho, né, com essa história, e eu já pensei em algo, por exemplo, uma cirurgia de ATM junto com uma ortognática. Avaliei e discuti com ela a possibilidade de fazer ou não benefício antecipado, tá? E comecei a solicitar os exames dela, tá? Naquela hora eu pulei o artigo, a parte 2, porque eu queria colocar ela nesse slide, né? Esse artigo, a parte 2 dele, ele avaliou, né, a estabilidade das vias aéreas e a estabilidade da coluna, a postura do paciente. Todos os pacientes desse grupo que eu estou falando, que são classe 2, hiperdivergente, com plano oclusal alto,
eles têm uma postura de cabeça mais inclinada. Então, nesses pacientes, não dá para eu planejar minha cirurgia com a posição natural da cabeça dele. Eu tenho que corrigir. Eu tenho que corrigir porque se eu fizer um movimento cirúrgico ali, depois a coluna dele melhora um pouco, ele vai continuar a reprognado. Então, faz sentido. Ele mostra, né, que no artigo ele conclui que houve um aumento significativo das vias aéreas. Isso permaneceu estável depois de alguns anos. E que todos os pacientes avaliados tiveram mudanças na coluna e na postura cervical. Tá? Então, pensa, se eu planejei um paciente olhando assim, ó, e aí operou e ele melhora um pouco a coluna, o queixo vai para trás. Então, o que o Dr. Wolford deixou, né, de lição para avaliar esse tipo de caso, né? Que eu devo corrigir a cabeça do paciente e não avaliar ele assim. Tá? E, gente, eu não estou falando isso para todos os casos. Tem casos que eu planejo com posição natural. Mas esse tipo de paciente, na minha opinião, é o segredo do resultado do perfil. É você corrigir e deixar pelo menos ali o Frankfurt clínico paralelo ao solo. Tá? Então, por isso que eu montei aqui, ó. Essa era a foto da paciente da documentação e essa é a foto da posição que eu escolhi para planejar ela. Então, posição natural da cabeça, ou posição orientada na cabeça, é a posição orientada que o cirurgião quer planejar o caso. Então, para esses casos, a gente tem que corrigir a postura. Bom, comecei então os exames diagnósticos. Dei a tomografia, reconstruí via aérea. Falei, bingo, né? Tem uma retrusão, uma via aérea muito estreita. Já fiz ali, ó, côndilos degenerados. Essa não era artrite juvenil, essa não era reumatoide. Essa eu acho que ela teve uma disfunção de ATM quando jovem, e isso se prolongou durante muito tempo. Esse paciente tem mais de 50 anos, né? Então, virou uma osteoartrite já de grau avançado, um Wilk 5, né? Uma ATM já sem formato, né? Com a função muito ruim, né? Nos achados, né, da ressonância dela, né? Então, a gente vê aqui, ó, cabeças mandibulares retificadas, com irregularidade de contorno, esclerose, cisto subcondral, osteópito anterior, redução do espaço articular, deslocamento sem redução dos dois lados, zonas bilaminares espessadas, né? Isso é um sinal inflamatório, tá? Sem derrames articulares significativos. Esses são os cortes. Então, né, alterações grosseiras. E o que foi discutido com ela? Gente, caso ela poderia ficar com essa articulação para o resto da vida. Só que eu ia fazer uma ortognática nela. Eu questionei se essa ortognática seria estável. Aí eu poderia reposicionar o disco. Só que nesses casos de alterações avançadas, pacientes com mais idades, eu já não tenho discos salváveis. Tá? Eu propus a prótese e eu fiz umas 3 consultas com ela para ela pensar e ver se ela isso que ela queria, tá? Tive que explicar para o marido, depois expliquei para as filhas em consulta e ela optou por fazer as próteses. E a gente toma em consideração não só também essa questão da estabilidade e tudo mais, né? Existe uma questão também particular, né, aqui no Brasil, que é a questão de plano de saúde, né? Então, por exemplo, um tratamento desse particular é inviável. Os pacientes que a maioria tem plano de saúde, pelo menos aqui na minha clínica, são pacientes que têm isso, são benefícios do emprego dele. Então, como a gente mora num país, né, com a economia que oscila, que não tem tanta estabilidade, é comum nós vermos os pacientes perderem o emprego e perderem o plano de saúde. Então, se ela fizer uma ortognática, futuramente ela precisa de uma prótese no segundo tempo,
e ela não tem um plano, ou ela contrata, ela já vai ter um monte de parafuso, ela vai ter uma doença pré-existente. Então, isso ajudou como argumento para ela decidir. Eu só pus a minha opinião, né? Ela decidiu e eu estava disposto para explicar todas as dúvidas dela, tá? Então, assim, eu tinha nesse caso, né, como não era tão avançado o problema, assim, não era tão, eu poderia ter outras formas de tratar, eu me senti mais pressionado ainda em relação ao resultado. Então, fiz o mesmo planejamento, né, fiz rotação anti-horária, avanço do mento, na tabela de movimentos, ó, a espinha nasal praticamente ficou parado, né, avançou 0,32, então, a espinha nasal ficou parada, o incisivo avançou 3, o ponto B avançou 9 e no final o pogônio deu um avanço de 17. Planejamento da prótese, a prótese é da Artfix também, nacional, é muito parecida até com a TMJ Concepts. Esse foi o meu planejamento, tá? Essa é a parte do meu software que eu exportei para a empresa e esse é o resultado dela com 3 meses. Zerou a apneia, nunca mais tomou remédio para dor de cabeça, tá? Resultado de benefício antecipado, não usou aparelho, tá? Ó, oclusão, como melhorou. Para tratar essa maloclusão agora, é muito mais fácil do que era antes, tá? Não está perfeito? Não está, mas está melhor do que antes e para tratar ela agora é mais fácil. Eu sou ortodontista também, mas eu não atuo como orto, mas assim, a oclusão é uma coisa que eu planejo muito bem a minha finalização, às vezes no benefício antecipado, eu enxergo como eu posso melhorar com a cirurgia ou facilitar a finalização, enfim, e isso me ajudou bastante, apesar de eu não atuar. E tem esse outro caso, vocês veem, né, que é mais comum em mulheres esses problemas, mas a gente teve esse paciente aqui, de sexo masculino, também, quase 12 anos de aparelho, ronco severo, paciente tendo uma piora progressiva, com artrite reumatoide, já com outras articulações do corpo afetado, um desvio aí da coluna, um desvio mandibular também muito grande, que como está recluído, não aparece tanto o desvio, mas na tomografia era bem evidente, tá? Via aérea bem estreita, planos, né? Os planos mandibulares em diferentes alturas, mordida aberta, ó, o côndilo praticamente inteiro reabsorvido. O lado direito muito pior do que o esquerdo. Então, a mandíbula ela vai indo para o lado direito. Por quê? Porque a TM é o alicerce da mandíbula. O planejamento virtual, então, condilectomia. Esse caso, se eu não me engano, tá? Eu acho que não foi removido o coronóide, porque não estava tão grande. Movimento que foi feito aqui, ó. Rotação anti-horária. Rotação anti-horária. Repara como a maxila fica boiando, em alguns casos. Por quê? O incisivo ficou parado. O ponto A, a espinha nasal, foi para trás. Então, teve um recuo de maxila. Recuo entre aspas, né? Uma rotação, mas tem certas áreas da maxila que estão indo para trás, né? O incisivo ficou parado, a espinha nasal foi para trás, ficou esse vão inteiro aqui, deixa eu voltar minha seta aqui. Minha seta está meio... Minha seta não quer voltar agora. Ó, um vão também, um gap. Às vezes, em roxo aqui está atrapalhando, mas às vezes esse recuo aqui, ó como foi para trás, essa parte verde saiu daqui e veio para cá. Ó. Às vezes a região do tuber tem uma colisão com a placa pterigóide, então eu tenho que fraturar às vezes essa placa. Só que como eu estou descendo, muitas vezes
sai da rota de colisão a placa, né? Às vezes eu tenho que fraturar, às vezes não. O planejamento da prótese, ó, repara que a prótese vem no ramo e ela faz uma curva para entrar na fossa. É isso que acontece em todos os casos. Foi justificado para o convênio que eles queriam autorizar uma prótese de estoque. Falei, olha, a prótese de estoque, eu não posso fazer ela, porque ela vai sair para a lateral do ar. Tá? E esse é o resultado dele aqui, em média, aí, eu acho que uns 3 meses também de cirurgia. Então, foi feito um pouquinho de impacção, né, da maxila, 2 a 3 milímetros de impacção, rotação anti-horária, avanço aí de uma média também de uns 30 milímetros de hipogônio. Paciente também que não ronca mais, deu uma boa rejuvenescida aí, né? E o aspecto aí do lateral também. Oclusão, o paciente estava usando aparelho, ele não fez preparo para essa cirurgia. Tá? Então, o que eu melhorei aqui, né? Na verdade, eu mantive a classe 1 do lado esquerdo, e do lado direito, ele tinha uma classe 2, porque ele perdeu um dente aqui, o primeiro molar, e toda esse lado fez aqui um movimento distal, alterou aqui a linha média. Agora, eu não poderia rodar para o outro lado, porque senão eu ia estar levando o problema para o osso. Então, eu mantive o osso no lugar e mantive o problema dentário. Bom, se a ortodontia dele for corrigir isso, ela tem como corrigir. Ela vai fazer o quê? Esse movimento de rotação da arcada. Ela pode usar ali um mini implante para ancorar o molar e colocar uma mola para empurrar o premolar, o canino. E aí, nessa região, a arcada faz um movimento meio que de dobradiça mesmo. Então, se eu colocar um mini implante aqui para o molar ficar parado e uma mola no fio e empurrando, eu corrijo a linha média, corrijo a classe de canino, depois eu travo tudo aqui com outro mini implante e mesializo os molares. É uma saída. Só que ele pode fazer isso depois da cirurgia. O problema é que se eu peço para fazer isso antes, eu não opero nunca os pacientes, né? Então, que aconteceu aqui? Eu peguei um paciente que já estava compensado e fiz os movimentos, tá? Tomografia pré e pós-operatório. Esse caso, assim, teve uma fidelidade muito grande aí, né? Da tomo, quer dizer, aqui na primeira folha é tomo pré e pós, e aqui é o planejado e o pós. Ó, tomo pré e pós, aqui é o planejamento pré e planejamento pós. Ó, a osteotomia do mento foi muito parecida, né? Os movimentos aqui de rotação anti-horária, as próteses bem encaixadas. A basal, olha como a basal do lado direito e esquerdo, que ficou ainda com a simetria, como isso ficava a simetria ainda no planejamento e ficou no pós-operatório, né? Então, foi muito previsível, a osteotomia ficou muito parecida, apesar de eu não usar guias de corte no mento, ficou muito semelhante. Bom, gosto de mostrar essa foto aqui. Eu tive o prazer de estar, né, de ir para Dallas 2 vezes. Foi um curso que o pessoal da JRG em Araraquara nos proporcionou lá com o Dr. Wolford. E todo o conhecimento aí dessa aula, toda essa filosofia, né, toda essa metodologia para atingir esses resultados vieram desse pessoal aí que eu sou muito grato, tá? O Dr. Wolford aí que eu tive o prazer de conhecer. Tá bom, pessoal? Obrigado, acho que eu consegui aqui estar dentro aí do tempo. Espero que vocês tenham gostado e estou aberto aí para a gente responder as perguntas.
Eu acho que não precisava ser muito previsível para saber que a aula ia ser muito boa, né? Um show, na verdade, né? Agora sim, acertando, já vai ligar a luz aqui também do negócio, um minutinho só de que a gente estava... Aê, agora sim, tá? Que foi o que a gente tinha previsto, né? Um show de aula, tanto em soluções, quanto em casos, quanto... Assim, é uma visão completa que tem. A sua formação em ortodontia ajuda muito o profissional que faz cirurgia ortognática a entender, a conversar com as pessoas que nos indicam. É sempre uma coisa que eu sempre falo, você não precisa ser necessariamente um especialista em ortodontia, mas você precisa entender muito de ortodontia, e muitas vezes até mais, para você saber o limite do que o colega consegue chegar. Nós aqui, antes de a gente começar, a gente tem um chat, nós temos perguntas, por favor, o pessoal do apoio, eu vou pedir do senhor Emerson, se a gente tem no chat perguntas, por favor. Até o momento, nós não temos pergunta, então eu vou tomar liberdade aqui, pedir para o pessoal da... Eu não sei se você percebeu, Matheus, que um dos nossos pontos aqui é sempre a surpresa, né? Você, por essa aula, você vai receber, obviamente, um certificado pela aula, pelo que você faz jus. Você vai receber também, como todos os bons amigos que nós fazemos aqui, temos um certificado de amigo da Bucomaxilo, do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, Secons também. Esse talvez seja o seu pior, ou o seu certificado de pior valor acadêmico, mas é um grande certificado e ele tenta expressar, aliás, a nossa amizade. Mas não seria só isso, né? Você sabe que não seria só isso, você nos conhece. Então eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar um vídeo. Por favor, senhor Emerson. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, doutor Geraldo. É um prazer poder falar com vocês e é uma honra participar dessa conversa. Embora vocês tenham me dado um lenço um pouco difícil, que eu até chamo de uma dicotomia, que é a de falar sobre o Mateus. Falar sobre o Mateus tem um lado fácil e um lado difícil. O lado fácil é que eu conheço muito bem, né? E o lado difícil é poder abordar tudo aquilo que ele é, além da pessoa que ele é, além do profissional que ele é, e difícil entender como ele chegou a esse ponto, que foi um filho que sempre me surpreendeu. A primeira surpresa em prol da profissão foi quando ele ainda morava com a sua avó lá em Santos e ele sumiu. E de repente ele apareceu falando que havia sido aprovado no vestibular para o curso de odontologia. Decorreram os 4 anos e eis outra surpresa. Eu não sabia que ele fosse pender para o lado da cirurgia bucomaxilofacial e ele fez tatuapé e de repente foi concursado e fez cursos, entrou para a cirurgia ortognática, a cirurgia de ATM. Então, é por isso que é difícil até de entender como que ele chegou a esse ponto. Eu tenho certeza que ele prestou atenção no que foi os exemplos deixados. E por isso, hoje, além dele ser um filho espetacular, um irmão espetacular, ele é um profissional espetacular, um marido exemplar e um pai exemplar. Mateus, você é o meu orgulho. Aí é jogo baixo. Mas é gostoso, né? Eu acho que ele tinha certeza no que ia dar.
isso tudo. E a gente também, Matheus. Tá? É de bom, né? Vamos chamar de grande Dib, né? O grande Dib sabia o que estava fazendo e ele merece todo o nosso respeito e o nosso carinho pelo filho que ele nos deu para compartilhar a amizade. Que no terceiro Bacana, muito bom. no terceiro webinar você pode pedir participação, pode pedir música no Fantástico. Tá? Você já participou do primeiro, do segundo, terceiro. Mas eu agradeço muito essa participação. Hoje a gente teve mais de 180 inscritos, né? Acompanhando esse webinar. É uma alegria muito grande para a gente. Né? É um pouco que cada um vai fazendo pela especialidade, pela instituição, pela saúde, pelo nosso país. Né? Assim, parece pouco, mas não é. Né? A gente batalha bastante. A Bucomaxila ela tem que ter, nós temos que nos doar muito para fazer isso. Né? E eu acho que você é uma pessoa que está vindo aí, e junto com muitos outros colegas que fizeram o nome, vai deixar seu nome escrito dentro da saúde, dentro da odontologia e dentro da bucomaxila. Muito mais pela parte cirúrgica, graças a Deus, do que pela parte de ortodontia, né? Eu te garanto. Né? Tá? É isso aí. Mas muito obrigado. Em nome, volto a falar, em nome da nossa equipe aqui, humildemente eu te agradeço pela sua participação. Agradeço novamente a senhora o apoio irrestrito de toda a diretoria do Seconce, que desde o início nos apoiou, da doutora Norma, que saiu do IEPAC, a senhora Denise, agora num trabalho eficientíssimo, doutor Paulo Quintais, doutor Edson Hayashi, que saiu e que nós sentimos muita saudade dele, e de toda a diretoria, além da nossa presidente, obviamente, que sabe conduzir, doutora Maristela, que sabe conduzir esse navio brilhantemente. Né? Nós agradecemos muito essa oportunidade e por tudo que vem sendo feito, não só pela gente, a gente já foi, mas por essa juventude e por esse nosso estado e pelo nosso país. Tem uma pergunta, perguntaram se ele solicita a embolização das artérias maxilares. Olha lá, nesse e-mail apareceu uma pergunta. Vamos lá, tem que falar. Parabéns, né? Obviamente, né, pela aula. Não aparece aqui o nome. Emerson, apareceu. Se você solicita a embolização das artérias maxilares para fazer a prótese de ATM ou esse tipo de tratamento, fica à vontade, Matheus. A gente por aqui era isso que tinha para falar. Essa era a nossa surpresa para você, tá bom? Conseguimos atingir o objetivo, né? Surpresa mesmo. Obrigado, Geraldo. Foi muito bacana aí. Ele até me perguntou se eu conhecia, se não era trote, né? Ele mandou uma mensagem. Eu falei, não. Devem ter te mandado para você assistir a aula, alguma coisa. Mas foi muito legal, obrigado. Sobre a embolização, eu não tenho, né, nesses casos de doenças degenerativas que vai fazer ortognática, eu não tenho, não solicito a embolização. Eu acho que esse procedimento ele deve ser mais indicado assim, em caso de anquilose, né, que você tem que fazer uma ressecção maior, mais em direção à medial. Eu acho que nesses casos é válido a gente talvez usar a embolização. E na cirurgia desses grupos de casos que eu mostrei, a dica principal quando a gente vai fazer a condilectomia é que a gente faça o descolamento até a medial, né? Vai colocando o molde pela medial e depois a gente coloca um pouco de gás com adrenalina e vai afastando os tecidos moles e deixa uma gase na medial. Então, aí eu faço a condilectomia e a gase vai estar protegendo da artéria maxilar. Ok. Obrigado, senhora Denise. Eu não sei se ela ainda está, por causa do... Então, tá bom. Vamos acabando por aqui.
Tá? Matheus, mais uma vez, muito obrigado. A gente já falou que tinha que falar, te agradecer do jeito, da melhor forma. Você vai receber os certificados em casa aí, pode ter certeza que vai chegar de alguma forma na sua mão. E aguardamos você na próxima. Primeiro, antes da próxima, uma visita aqui no nosso serviço, né? Pode vir aqui que a gente sabe receber bem, pode ter certeza, tá? E dividir essa experiência. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com todo mundo, tá bom? Um grande Obrigado beijo. a vocês aí pela recepção, pelo carinho. Um abraço aí para o Geraldo, todos os residentes, todo o pessoal do serviço. Espero que eu tenha contribuído aí com vocês. Obrigado. Um abraço.